Estamos entrando ao vivo para conversar com a Nara do canal Sistêmico que eu. Oi, gente, boa noite. Nos preparando para conversar com a Nara numa live. Oi. Vamos esperar o pessoal entrar, que eu vou puxar a Nara e a gente já começa a conversar. Nara do canal Sistêmico. Oi, Kátia. Ai, que bom que tu entrou aqui. Tudo bom? Vocês estão me ouvindo bem? Vocês podem me dizer se o som tá bom? Eu já vou puxar a Nara porque ela já entrou aqui. E aí a gente já começa rapidinho para começamos a conversar já, né, Nara? Te puxei. Foi a solicitação? Recebeu? Oi. Ué, peraí. Já te puxo. Tá bom? Oi. Peraí. Tu ainda tá aí? Tu não ia sair? Calma aí, só um pouquinho. Ah, finalmente. Eu liguei o 3G, realmente. Mas o meu sinal não tá legal. Eu vou ter que ver isso. Ixi. Não, vou ter que ver depois, porque pra hoje vai dar. Ah, então tá bom. Então, vamos, a gente vai com o que dá, assim, o que tiver até onde puder, né? Sim. Foi corrido pra ti hoje? Nossa, desde ontem tá surreal, assim. Meu Deus, eu tô Tu tá correndo, em São correndo Paulo, muito. né? O escritório em São Sim, Paulo, né, Mari? sim, tô em São Paulo. Eu trabalho aqui em São Paulo agora. E é intenso, né? Porque São Paulo tem um fluxo maior de clientes e as pessoas se adaptam bem também nessa questão do virtual, mas sou só uma no escritório, então não tem que dar conta de tudo, né? Mas tu ainda tem o teu escritório em Minas? Não, assim, eu atuo pouquíssimo lá. Em casos pontuais que eu já tinha lá. E aí, aqui que realmente eu me estabeleci na área trabalhista, que era onde eu queria ter foco, né? Que é minha paixão mesmo, trabalhista. Então, eu tô por aqui só focada nisso. É. O pessoal tá chegando. A gente pode aguardar um pouquinho mais, mas enquanto isso, eu vou apresentando a Nari, dizendo que eu tive essa ideia, assim, surgiu assim de em relação ao Dia do Advogado mesmo, eu disse, eu vou convidar mulheres advogadas que eu me conectei, né, através do Instagram, que é a ferramenta que eu mais uso, é a única que eu uso, porque eu não uso Face, não uso nenhum outro. E então eu te acompanho, acho que há um ano, assim, desde que eu entrei nesse mundo sistêmico, que eu voltei a querer estudar e trabalhar. Logo tu aparecia pra mim, assim, no Instagram, né? E aí eu comecei a te acompanhar. E aí eu via que tu fazia bastante lives. Eu vi lives tuas ano passado com muitas pessoas. E desde lá, então, eu tô te acompanhando. E a gente se conectou muito também em função das tuas mensagens que me tocam. E eu não consigo nem compartilhar. Eu vou lá e printo
E aí eu tiro, porque eu não sei, tem alguma configuração ali que não me deixa compartilhar. E mensagens de autoconhecimento, de, né, que eu realmente, assim, nossa, é isso, e pá, printo, no outro dia eu compartilho. Uhum. Mas para quem está entrando na área, esse mundo sistêmico, ele realmente, assim, muda o nosso olhar, a nossa postura, né? A gente cansa de dizer isso, porque... Não cansa, quer dizer, de dizer isso, porque realmente é uma mudança que acontece. E eu queria te ouvir. Como era a advocacia da Nara antes? Como a Nara trabalhava? E desde quando? Quando é que foi que tu percebeu, assim, que tu precisava de alguma mudança ou que tu queria realmente trilhar por outros caminhos e tu descobriu? Como tu descobriu? Se tu quiser falar um pouco também de ti, te apresentar. Tá bom. Ai, mas eu adoro, assim, quando as pessoas se conectam comigo lá pelos meus stories, porque para mim é um momento. É muito para mim também, sabe? Assim, o que eu Sim. compartilho e que tá, assim, que faz sentido na minha jornada. Eu tava pensando, assim, até pensando no que eu tenho postado e aprendido um pouco melhor como funciona a internet, porque eu vi esses dias uma pessoa falando que a gente está na idade média na internet. Então, a gente ainda está, assim, naquela intensidade, todo mundo se expressando e muito visceral, assim, né? E a gente, daqui a um tempo, a gente vai olhar para trás e a gente vai falar, meu Deus, como que aquelas pessoas eram tão, assim, selvagens na internet, assim, né? Tão assim, mas é uma fase que eu acho que todo mundo está vivendo, né? E a internet, assim, me abriu muito esse olhar para o autoconhecimento, né? Para mim foi uma forma de, de ter acesso a conteúdos que eu não tinha e aprender muito, né? Eu acho que desde o ano, eu acho que o ano passado, assim, foi um ano para mim muito importante de ter acesso a mais conhecimento, que foi um momento que vários profissionais vieram para a internet e Foi um compartilharam boom, né? muito, compartilharam muito, né, da própria visão e do trabalho. Então foi bom, assim, foi um ano de crescimento profissional, de autoconhecimento e também de fazer uma certa ponderação. Acho que depois de 2020 eu comecei a fazer uma ponderação do que tudo que eu estava absorvendo, né? Porque assim, eu sou advogada e você até me perguntou, Nara, quem que era advogada Nara antes do direito sistêmico? Ela não existia praticamente. Porque eu estudei Sério? muitos anos para concurso público na área trabalhista. Então, assim, eu fazia algumas coisas pontuais durante esse tempo, mas assim, não tinha escritório, eu não tinha clientes assim que eu ia atrás, era muito passivo, eu não tinha a menor noção de negócio, tanto que eu queria ir para o concurso público, né? Que é uma questão assim, você foca na parte técnica e é isso. Agora, eu nunca parei para pensar em empreender, em ter um negócio, etc. Mas aí, foi por conta dos concursos que eu voltei a advogar, porque, como eu te falei, eu estudei para concurso público até 2017, que era na área trabalhista, aí teve a PEC que reduziu os custos, né, no governo, né? Então, a gente não tem concurso desde essa época. Então, foi um momento difícil para mim, porque eu passei muitos anos estudando para concurso, focado nisso, e eu não tinha plano B. E aí, o plano B, que aí eu falei, gente, mas não é possível que Deus me mandou nessa terra só para eu fazer concurso público. Eu não sou tão limitada desse jeito. Sabe? Tem Não é que ter possível. algumas opções, inúmeras possibilidades, né? Que a gente não se dá conta na hora, não enxerga, porque a gente está focado só naquilo. E aí tu não consegue enxergar o resto, né? Sim, e aí foi um momento assim de muita frustração, assim, pessoal e profissional, porque você abre mão de muita coisa e se dedica muitos anos para aquilo. Então eu comecei a falar comigo mesmo. Foi um momento assim de muita profundidade, de conexão comigo, porque foram anos abandonadas, assim, de abandono, né? Porque eu estava só
focada mesmo em concurso. Então, quando não tinha um concurso, veio aquele vazio, veio aquela sensação assim, o que que eu vou fazer? Para que eu presto? Para onde que eu vou? Né? Então, aí Que eu ano foi isso, comecei Nara? em Que ano foi 2018. isso? 2018, porque assim, 2017 foi a última, em dezembro eu prestei a prova, e aí em 2018 eu descobri que eu não tinha passado na segunda fase. Sim. E aí eu falei, gente, né? Aí eu comecei aquele questionamento, não é possível que eu sou presto para fazer concurso, né? Tem alguma coisa errada, né? Então, assim, eu comecei a aprofundar, pensar por que que eu estava voltada a concurso público, qual que era o fundamento. Era muito focada na liberdade financeira, liberdade, assim, né? Nesse sentido, Estabilidade. estabilidade. Só que, assim, pensando bem, se eu tivesse uma estabilidade em outra profissão, eu trocaria o concurso. Então, eu cheguei a esse ponto. Então, e nessa busca de superar essa frustração, eu cheguei nas constelações familiares, né? Porque eu comecei a estudar um pouco mais sobre o sagrado feminino, o sagrado masculino. É engraçado, tem épocas que alguns temas são mais fortes. Eu lembro que nessa época era muito forte, assim, na minha percepção, né? E aí eu conheci as constelações e eu falei, gente, e assim que eu conheci as constelações, veio na hora que eu vi no YouTube, né? Veio um vídeo do Frederico, que é um advogado Tiongoli. sistêmico. Isso. Tiongoli. E aí eu falei, gente, aí eu comecei a assistir, falei, não é possível que exista isso no judiciário. É isso que eu quero. É É esse isso, é sentimento. minha cara. Desse jeito eu consigo. Entendeu? Eu pensei, eu olhei para advocacia e falei assim, essa advocacia eu quero. Essa Foi mais ou menos o advocacia. que eu senti. Eu falei assim, é isso, tem tudo a ver comigo. Eu quero ajudar as pessoas. Eu não via não tinha noção de como ajudar as pessoas sendo advogada, porque eu achava muito pesado. Eu trabalhei numa vara de família quase 3 anos e depois disso, deixa eu te falar, quando eu estava na faculdade, eu fiz meu estágio numa vara de família de 2015 a 2005 a 2007. Foi o suficiente para eu ir, para eu falar assim, não, eu não quero isso, eu não quero nem juiz, não quero advocacia. Tanto que eu fui embora do país em 2008, fiz uma pós na Argentina, porque eu falei, gente, eu não tenho condições. Eu não dou conta disso. Eu achava horrível. Advogar, eu achava humilhante. E aí, então, desde então, quando eu conheci o Frederico, quando eu vi os vídeos, eu vi a constelação, eu falei, gente, é isso, eu quero só conciliação, não quero processo, eu quero paz e amor, vamos criar, quase uma mística eu queria ser, sabe? E aí eu fui vendo aos poucos. Então, minha trajetória mesmo com a advocacia sistêmica começou em 2019, vamos dizer assim. Quando eu comecei a fazer os cursos, e aí eu achava que eu sabia o que era advogar. Aí eu comecei a perceber todas as minhas limitações, minhas crenças limitantes, que eu tinha problema com o processo, justamente porque existia uma questão processual do meu pai que influenciava muito. Eu tinha pavor de entrar com ação. Então eu falava assim, não é pra mim, eu não dou conta, eu não tenho. Foi uma coisa que abalou muito minha família. Então, aí eu fui entendendo a minha história com o direito, quais são os meus traumas, o que que me As levou. constelações fazem isso, né? O que que me levou a escolher direito do trabalho, principalmente quando eu comecei o ano passado a estudar a constelação da identidade, foi uma crise de identidade. Com Porque o a gente. Yuli? É Yuli? Com o Yuli. Porque você percebe que você não estava escolhendo. Você só reagia desde criança. Então, assim, aí eu fui olhar para as minhas escolhas e eu percebi que as minhas escolhas eram uma reação. Não era algo elaborado, era baseado no trauma que eu vivia quando eu era mais nova. Então, assim, os meus caminhos, eles eram muito baseados em traumas e numa reação a ele. E com o Sabe? inconsciente tu não tem como saber, né, Nara? Não tem como saber se tu não vai a fundo e não estuda e não entende, não, né? E as constelações conseguem muitas vezes descortinar, né? Sim, eu estava pensando, assim, tem 2 anos, mais de 2 anos que eu estou
dentro das constelações, e isso influenciando a minha vida, vai fazer 3 anos agora, que realmente eu falo assim, eu conheço constelação e ela mudou minha vida. E nossa, é incrível, eu não posso dizer que ela foi tem um papel determinante para eu voltar a advogar, porque eu fui entendendo que eu estava fora de ordem, que eu não sabia atender um cliente, que eu não sabia regular meu emocional para poder ser uma boa profissional, né? Eu não sabia que eu tinha que olhar para outras áreas, por mais não podia excluir outras áreas dentro da minha advocacia, o E nem a financeiro. própria advocacia, né, Nara? Nem a própria Isso, advocacia. é isso. E não, Porque quando a gente fala, a Fabi fala muito isso, quando a gente fala advocacia tradicional e advocacia sistêmica, o direito é um só, né? sim. Não existe nós e eles, não existe uma exclusão. Todos nós somos sistêmicos. Alguns talvez abordam de um jeito, trabalham de um jeito, mas todos nós somos. Alguns talvez ainda não perceberam esse olhar, né? Sim, eu conheço advogados que têm sim, então, estão bem instalados na advocacia mais cartesiana, mesmo assim, sabe que em certos pontos, né, da advocacia é muito importante olhar o cliente como humano, né? Então, assim, acaba que isso traz o olhar sistêmico de forma prática, né? Eu conheço outros advogados, mas o importante da advocacia sistêmica ou do conhecimento, né, da visão sistêmica, do pensamento sistêmico, não é só para o atendimento, né? Não é só no atendimento com o cliente, é em todas as partes, é no seu financeiro, como você olha o dinheiro, se você inclui o dinheiro, se você equilibra, né? No marketing também, com outros parceiros, com a justiça. Então, acaba que realmente exercer o olhar sistêmico em cada parte da advocacia faz muita diferença. Saber Mas não é cobrar. fácil. Isso, mas É. não é fácil, né? É muito. Eu falo assim, hoje eu mudei muito assim a minha, a minha relação com a constelação, assim, parece que agora eu estou diminuindo muito o meu ritmo, estou experimentando primeiro para ver o que realmente faz sentido. Eu antes falava que eu era advogada sistêmica, hoje eu não falo que eu sou advogada sistêmica porque exige muito da gente quando a gente usa esse termo. E eu ainda estou aprendendo, né? Cada dia eu tento exercer isso, cada dia, com cada cliente, comigo, com a minha família, e eu vejo tanto que é difícil, né? E não é uma separação realmente do tradicional. Não é. É uma filosofia de vida. Então, eu não posso falar que eu sou advogada budista trabalhista. Você entendeu? Na verdade, quando a gente começa a enxergar sistemicamente, a gente enxerga tudo. Então, a gente enxerga família, aí nós estamos no almoço no domingo, como a Fabi fala, a gente está constelando sem a gente querer, a gente está ali analisando quem está fora do lugar, quem é que está, né, sobrecarregado, quem é que está pesando, quem é que está sendo, como é que se diz, nas relações ali, nas dinâmicas, a mãe do marido, né? Sempre tem aquela que quer. Então, a gente começa a analisar tudo à nossa volta, né? Então, na própria família, bem como tu disse, e com os clientes. E uma coisa que eu vi ontem, tu falando com o Léo na live, que me chamou muita atenção. Tu disse agora que é difícil, não é fácil, né? Estar nessa postura sistêmica sempre, porque a gente tem que se orar e vigiar todos os dias, né? A gente está É vigiando, muita oração, gente. vigilante todo dia, né? E ao mesmo tempo, na prática, tá? Na advocacia, quando chega um cliente e tu quer agir de forma sistêmica, abordar de forma sistêmica, só que o cliente, muitas vezes, ontem eu vi o Léo falando, se nós formos sempre falar nisso, nós vamos limitar o nosso número de clientes, né? E aí eu vou começar a escolher, eu quero atender esses, porque eu só quero atender sistemicamente. Não vai funcionar assim, né? Na prática, não tem como funcionar assim. A gente procura agir daquela maneira, fazer daquela maneira, mas não é sempre que vai dar certo, que vai funcionar, e o cliente não vai querer muitas vezes, né? Eu acho assim, eu tô mudando tanto que agora
o que mais faz sentido na advocacia sistêmica é o tanto de presença que você tem para atender uma pessoa. Isso faz tanta diferença. Se você, eu não quero fazer um curso, não posso, não sei o quê. Então, esteja presente. Igual a gente comentou ontem na live com o Léo, quando você está presente, você não tem aquela rapidez, não tem aquela necessidade de urgência, não tem aquela velocidade. E realmente, esse é um tipo de atendimento que é único, porque as pessoas não têm tempo hoje. Quando você estiver presente para ouvir o cliente, entender mesmo sobre qual que é a necessidade dele, realmente você... E ter uma habilidade para poder levar a situação para uma outra esfera, né? Não é só o judiciário. Claro que uma parte técnica também é importante, né? Você saber que isso pode ser uma mediação, uma negociação, né? Uma parte extrajudicial é importante. Só que se você não fizer isso com presença, você vai atuar nessas esferas belicamente. Porque eu conheço advogados que só atuam no extrajudicial e eles são super cartesianos. Então, assim, ser advogado extrajudicial não quer dizer que você é um advogado consensual. Paz e amor, que só vai... Não é consensual. Então, assim, eu acho que o estado de presença hoje é o que mais me chama atenção. Eu aprendi isso muito vendo meus professores, enquanto eles dão aula, enquanto eles escutam os alunos, enquanto eles estão ali disponíveis, né, para ajudar, porque é uma autoridade para os alunos, né? E como que você quer ser respeitado se você não respeita o outro, né? Então, eu acho, por isso que eu falo, é muito mais simples mesmo do que pensar numa dinâmica que o cliente está vivendo. Isso que tu tá falando, assim, para tudo na nossa vida, né? Para tudo. Com o filho, com o marido, com o cliente, com qualquer pessoa. A tua postura interna, o que tu está emitindo pro teu campo energético, pro teu campo, porque a gente fala muito do campo, né? O que tu está emitindo pro teu campo, o cliente está sentindo. Ele está captando aquilo de alguma forma, ele está captando. Então, se tu não está ouvindo, se tu não está presente, ele realmente, assim, ele vai ali, tá falando, mas ele tá percebendo isso. Ele vai perceber, né? Assim como tu está conversando com um amigo e tu sabe quando um amigo não está ali te ouvindo. Ele está te olhando, mas ele está olhando no celular, ele está... Então, assim, a presença realmente é um exercício de todos os dias. A gente... É um exercício de minuto a minuto, que tu tem que estar atenta ao teu corpo, né? Porque nas constelações a gente fala muito isso, né? Do sentir. O sentir o corpo, as sensações. Eu conversei com uma amiga que ela fez uma mentorinha com a Ana e ela disse, Dani, eu fiquei impressionada porque a gente fez um exercício sistêmico de ficar frente a frente com uma pessoa e eu era a criança dela e depois a gente inverteu e ela era minha criança. E nesse exercício ela disse que ela sentiu dor de estômago, queimação. E ela achou que não tinha nada a ver. E depois a menina relatou que realmente ela tinha gastrite, que ela tinha muitos problemas de estômago e tal. Então, assim, o corpo da gente fala, né, Nara? O corpo fala tudo, a gente sente as sensações. Só que a gente tá tão no dia a dia correndo, a gente tá sempre atarefado, a gente tá sempre com mil coisas na cabeça e com muitas tarefas que a gente não para perceber isso. Sim, eu acho que... eu vejo isso também... na PNL, em todas essas outras habilidades que a gente aprende a estar mais com a gente, né? Coach, PNL, constelação, qualquer coisa a gente tem que ter uma percepção da gente. E quando a gente está muito no automático, é porque a gente está, assim, não está sentindo, né? Então, assim, eu vejo hoje que é muito mais básico a minha advocacia sistêmica do que eu imaginava. Na verdade, eu tinha uma idealização e na prática, quando eu for aplicar, hoje eu tenho uma outra percepção, é muito mais simples. Se você... Porque assim, eu tenho uma linha mais tradicional no sentido de não terapeutizar a relação com o cliente. Porque a minha relação ali é de advogada com o cliente, né? Eu não tô ali como psicóloga. E a cada dia que eu vejo as constelações, as outras
os outros conhecimentos que eu vou adquirindo, eu vejo tanto que é difícil ser psicólogo, tanto que é difícil ser psiquiatra, né? Tanto que é delicado. Um psiquiatra pode não conseguir falar sobre questões jurídicas. E eu vejo isso. Alguns psiquiatras não entendem assim, falam um pouco, né, do comportamento, porque abordam algumas questões de crime, mas não entendem a lógica jurídica. Então, assim, quantos equívocos eu estava tentando ser uma terapeuta dentro do direito. Então, assim, hoje eu entendi que é mais simples ser uma advogada sistêmica do que eu imaginava. É muito com relação a mim, quanto eu sou saudável, quanto eu tenho o meu emocional está regulado, quais são as minhas necessidades. Porque quando um cliente chega para mim no estado alterado, eu estou bem, porque eu sei que aquilo não é meu. Eu sei que eu já passei por aquilo. Então, eu sei o que eu posso fazer enquanto profissional, né? Então, assim, eu tenho... Esse ano até, assim, eu tô mais devagar, eu estou mais reflexiva, eu estou experimentando mais para eu poder trazer essa percepção do que é a realidade da minha vida. Porque se a gente ficar muito no teórico, a gente não vive também o sistêmico, né? Então, assim, a gente está falando hoje, a gente ia falar um pouco do autoconhecimento, a gente ia falar um pouco da visão sistêmica na trabalhista. E quando eu descobri que era possível, né, atuar também de forma sistêmica no direito do trabalho, isso me deu uma tranquilidade, assim, né? Mas não é tão fácil, porque muita gente não sabe como agir de forma sistêmica. Olha o Sami, Nara. Olha o Sami. Oi! Nossa, que honra, Sami. Que bom. Então, assim, no trabalhista, eu realmente comecei a olhar mais, né, para a questão da empresa, entender um pouco da lógica, né, do que está funcionando lá e como o meu cliente, que geralmente é um trabalhador, um empregado, como ele está posicionado dentro daquela empresa e o que aquilo influencia. Porque quando existe uma desordem numa empresa, isso afeta o cliente. E acaba que ele se adapta àquele ambiente, né? Ele se coloca de acordo com o que está imposto, né? Você, às vezes, é muito passivo. Então, se existe uma desordem dentro da gerência, isso reflete também para os empregados. Então, eles começam a se comportar de acordo com o que está sendo ali estruturado. E aquilo traz uma dinâmica para uma justiça do trabalho. Então, assim, hoje eu custei, né, aplicar mesmo na justiça do trabalho, era mais comigo, assim, do que com os clientes, mas eu escuto mais, eu entendo mais a dinâmica e eu tento colocar o cliente o seguinte: você dentro da empresa é uma peça que passou, né, vamos dizer assim, um colaborador, mas a partir do momento que você sai, você ainda continua fazendo parte daquilo, mas você que significa também a sua história perante o que você viveu. Você se dá o lugar, né? Como que você olha para o empregador? Você inclui o empregador, mesmo ele te Tu chama ele a autorresponsabilidade, tu chama ele a autoconsciência, né? Sim, sim, porque... Uma vez a Bianca contou também uma história de um patrão e um trabalhador que colocou na justiça o patrão, e eu não me lembro muito bem, mas eu me lembro que ela contou muito bem assim, que é a relação, né? Existe a relação entre os dois. Existe um vínculo aqui. O vínculo está aqui, né? Quem quis esse vínculo? Não foi só o patrão. Não foi só o empregado. Os dois quiseram este vínculo. Os dois sentaram e os dois formaram esse vínculo. Então, no momento da relação lá atrás, isso foi bom para os dois. Os dois assentiram, os dois concordaram, os dois entraram num acordo, assinaram, né? Fizeram, né, como tinha que ser. E só que hoje a relação então desequilibrou e aconteceu essas dinâmicas assim. Só que quando tu puxa isso, faz uma linha do tempo e puxa o empregado lá para trás, como foi antes, né? Tu também quis, tu também participou, né? Então sim, assim, é de adulto para adulto, né? Eu acho adulto que para você realmente se colocar como adulto na frente de outro adulto e entender que existe uma relação ali que não tem
todo mundo usufruiu de alguma forma. E que as relações, elas são passageiras, né? Às vezes a gente tem que olhar para aquilo e pensar, me serviu até certo ponto e seguir para outro. Porque eu acho que ser flexível é importante, assim, né, uma força importante no caráter da pessoa, ter essa flexibilidade para poder lidar com os problemas. Porque para muitas pessoas que precisam resolver um problema na justiça, elas veem hoje a justiça como única solução. Né? Então, assim, acaba tendo uma resistência de ir para outros caminhos, de ter esse olhar, né? Mas eu sei, enquanto advogada, que eu tenho responsabilidade de dar informação para o meu cliente, que um processo, ele pode acabar com uma vida. E ele não é, né, de graça. Né? Então, assim, ele tem um custo emocional, ou ele tem um custo, junto com isso, um custo financeiro. Então, eu acredito que, eu acho que tá mais simples a minha advocacia, né? E principalmente com a questão da IOPT, que eu tenho me aprofundado mais, tenho entrado em contato, para mim tem feito muito sentido de entender que existe uma inclusão do meu cliente com ele mesmo, não só no sistema, né? Porque se o sistema não te der a resposta que você quer, o reconhecimento, você pode se dar esse reconhecimento, né? Você resgata a autonomia para seguir o que você tem que seguir, porque às vezes a gente fica preso no sistema da empresa, na nossa família, e a gente acha que só com reconhecimento coletivo a gente supre a necessidade. Mas não, vai chegar um ponto que só a gente, no longo da vida, é que vai conseguir suprir as necessidades da gente. A gente não pode contar com o sistema, com o outro. Então, assim, quem assim, acho que por isso que eu gosto muito dessa constelação da identidade, porque é um nosso contato com o eu adulto. Então, assim, isso é muito bom para aplicar no nosso dia a dia com os clientes, porque eles vêm, assim, olhando para o judiciário como um pai. Assim, né? Ainda estão atrelados ao sistema de origem, né? Sim, sim. Então, eu tô aprendendo muito, assim. Esse ano, eu tô ressignificando muito a minha fala, o que eu estou vivendo. Primeiro, eu estou aplicando mais e fazendo sentido, né? Porque não é teórico, gente. A parte experimental do sistêmico é muito importante. Então, se você não fizer, não adianta falar. Né? Então, assim, tem Nara, e na mediação? Tu também faz mediação extrajudicial, né? Sim, a mediação é aquilo, né? Eu falo igual o sistêmico, a gente não precisa idealizar muito, porque a mediação ela não vai aplicar tudo. É um trabalho que exige muito mais. Existe processo, mesmo que seja uma mediação extrajudicial e sistêmica, ela tem os seus processos, né? De construção. É ainda mais lento, porque a gente não tem a cultura de tratar as coisas fora do judiciário. Então, existe, assim, um passo a passo de aceitação da mediação pelas pessoas, né? E tem gente que transfere para mediação a mesma coisa no judiciário, como se fosse uma sessão de terapia. Às vezes as pessoas acham que a mediação porque lá você consegue elaborar mais, você acaba trazendo a sua emoção, né? Mas então assim, o que eu falo da mediação? Seria um sonho que eu espero que um dia a gente chegue lá para a gente tratar ainda mais a mediação como não uma forma alternativa, mas uma forma importante mesmo de solução de conflito, né? Eu acho que a gente tem que parar de olhar ela como alternativa, porque ali você consegue trabalhar com a pessoa temas que influenciam, né, no conflito, que você não tem tempo no judiciário. A pessoa acha que ajuizou a ação, que o advogado captou tudo, igual o Léo falou, e que você coloca no papel e aquilo ali tá pronto. É aquilo e é perfeito. Não é. Né? Então, assim, a mediação eu acho importante, mas eu tenho trabalhado com meus clientes no sentido assim, primeiro a gente
vai mais devagar. Pense na possibilidade de acordo, porque eu trabalho mais no trabalhista. Eu sempre falo, gente, vamos... a gente vai entrar no processo, a gente vai ter que conversar com outra parte. Então, a gente tem que estar aberto a um acordo. Porque, igual eu te falo, o processo ele pode tomar um caminho totalmente diferente. Eu não trabalho com resultado, eu trabalho, né? A gente está ali construindo junto com o cliente. Então, assim, eu sempre falo da possibilidade de acordo, porque algumas varas do trabalho, eles possibilitam fazer uma mediação a qualquer momento. Então, assim, preparar o mental do meu cliente para essa possibilidade é um primeiro passo. Porque muita gente acha que não tem como fazer acordo, que não tem como restabelecer comunicação. Mas quanto mais eu falo o que acontece no processo, mais eles veem essa alternativa próxima deles, né? Mais uma porta ali para a gente seguir. Então, assim, tem sido mais devagar essa questão da minha abordagem com os clientes, mas eu sempre trabalho, sempre, assim. O processo não é simples, a gente tem que estar ali conversando com outra parte, é para resolver, né? O que você pode fazer para melhorar? Então, assim, isso já abre uma porta boa para mediação. Seria, Que sim. curso que tu fez? Que cursos que tu fez, assim? Tu não tem a formação de constelações, né? Não, eu não sou consteladora familiar, assim, eu não fiz um curso de constelação familiar, eu só fiz um básico de estrutural. Para mim faz muito sentido, porque como eu trabalho mais na área trabalhista, empresarial, eu queria mais organizacional e estrutural, né? Mas eu pretendo fazer, sim. Foi bom eu não ter feito de imediato, porque os cursos que eu fiz de advocacia sistêmica demorou mais de 2 anos. Então assim, foi bom para eu não ter feito isso, porque eu estava me transformando, né? Focada na advocacia. Porque, igual eu comentei ontem com o Léo, às vezes a gente começa um curso de mediação, ou um curso de constelação, um curso de marketing, ou a gente se envolve muito com a parte técnica e a gente acaba se desconectando da advocacia. Eu fui vendo que eu estava fazendo muito curso e eu estava desconectando do principal, que eu pensei, Sim. eu fiz tudo isso para advogar. Sim. Sabe que o Jonas, tu sabe quem é o Jonas, né? Mentor. Eu conheci ele através da Ana. E uma vez ele fez uma pergunta pra gente, dizendo: o futuro de vocês é aberto ou é fechado? Todo mundo respondeu aberto. Só que ele disse: como assim aberto? Eu não sei se você já ouviu ele falar sobre isso. Como assim aberto? Quando é aberto, tu tá tirando pra tudo que é lado e tu não sabe o que tu quer, tu não sabe pra onde tu tá indo, tu não sabe qual é o teu objetivo, tu não sabe. Aí todo mundo ficou: ai, é mesmo. Não, teu futuro tem que ser fechado. Teu futuro fechado é tipo, tu vai alinhar aquele curso, ele vai me levar para onde eu quero, qual é o meu objetivo, né? Porque nós estamos assim, que nem ano passado também. Tudo que era curso, aí porque muito na internet tem online gratuito, online gratuito. Então tu começa a te inscrever, tu começa, quando tu vê, tu tá uma obesa mental, realmente assim, né? Tu tá com uma obesidade mental muito grande porque tu tá acumulando muito conhecimento, tu tá cheia de informações, isso te traz mais ansiedade, tu não sabe mais para que lado tu vai. Teve uma hora que eu tive que dizer, não, peraí, chega. Aí eu fiz a minha formação ano passado, né? Comecei lá com a Fabi e foi muito bom. Mas além disso, eu fiz muitas outras coisas também. E chegou uma hora que a gente tem que olhar e dizer, olha, não é assim também. Eu tenho que focar né? E também Sim, executar. o ano passado foi muito bom, assim. É bom a gente ter uma noção de várias coisas, até pra gente ver o que faz sentido, etc. Mas, assim, eu fui me perdendo. Porque aí eu pensei, peraí, o que eu quero? Eu quero ser advogada? Para que eu fiz esse curso? Então, eu fui entendendo até para eu poder me situar. Peraí, que senão eu vou me perder. E a advocacia, ela exige demais. Eu não tem condições de ficar só fazendo curso, porque se a gente tem um escritório para tocar um negócio, gente, a gente tem que estar ali presente para isso. A gente tem que estar se doando. Não adianta você fazer um monte de curso. Então, eu comecei a ver onde eu estava fugindo de mim mesma, fugindo de alguma coisa. O tanto que isso estava me levando a tomar um caminho que eu não queria.
Porque, igual eu te falei, vendo outras pessoas, vendo tanto que é impactante uma terapia, se eu não for me especializar a fundo, é melhor não fazer, né? Então, assim, eu fui entendendo que dentro da minha atuação trabalhista, era importante, sim, entender sobre o organizacional, era bom ter uma atuação da constelação mais prática, como a estrutural, porque para mim faz muito sentido, mais objetivo, né? Traz um pouco de coaching dentro, para mim, eu sinto um pouco de PNL coaching, que é essencial. Então, me serve hoje. E futuramente fazer sim um curso de constelação que eu sinta uma conexão realmente com o que eu estou fazendo. Né? Então, eu passei 2 anos assim, com muitos cursos, eu fiz muita coisa e agora eu estou colocando em prática e finalizando os cursos, né? Dando um tempo, um respiro para eu poder realmente vivenciar aquilo e falar, realmente faz sentido, realmente é o que eu quero, porque a gente não para analisar, a gente não para poder processar as coisas, sabe? Então, assim, Vai fazendo, né? Fazendo, e assim, igual a gente já comentou aqui, é muito experimental, não é técnica, não é mental, é pro corpo. Então, assim, eu fiz essa análise comigo, assim, autocrítica, uma organização no sentido, isso aqui não faz sentido, eu não vou fazer, igual eu te comentei, eu sou só uma no meu escritório, eu estou até reduzindo agora o foco, nichando mais, que era o que eu queria fazer, porque a gente olha assim, para quando a gente começa a fazer um plano de negócio, a gente lida com a nossa limitação física também, né? O que você pode fazer? Quantas pessoas você pode atender? Quais temas você quer? E quanto mais performance, quanto mais nichado, mais focado, mais performance você tem, né? Então, assim, eu acho que por agora foi muito bom eu não ter feito, porque eu fui conhecendo outras modalidades de constelação. Isso para mim hoje faz sentido outro caminho, né? Não tão terapêutico, não trazer o terapêutico no direito, mas sim o que é a necessidade, a presença, o que realmente o cliente, assim, um pouco mais isso, rapport. Então, assim, e eu ainda falo para você, eu tô muito apaixonada com PNL. Eu tô assim. Pois é. Eu não fiz Nossa. curso de PNL ainda, mas na formação a Fabi, ela deu um módulo, era de PNL. E assim, foi uma pincelada, sabe? Ela falou, mas é muito legal, é muito fantástico, assim, né? Tu saber que Sim. tu se Porque, expressa e as assim, o que pessoas... acontece? A gente tem que saber que, até para a gente aplicar tudo isso, a gente tem uma resistência interna, é uma mudança muito grande do que a gente está acostumado, né? O mapa não é o território, e qual que é o seu novo mapa? E se você mudar o mapa, exige muita energia, exige muita dedicação, porque a todo momento você vai estar na sua família, as pessoas vão ver que você está querendo ficar no seu lugar e você não dá conta. Então, existe uma historinha que a gente está contando para a gente não prosperar na advocacia, para a gente não conseguir as coisas ainda. Então, assim, para mim, a PNL, ela tem que vir junto com a constelação, se você quiser aplicar isso, porque senão você não vai. É muito difícil mudar. Por isso que eu percebi, assim, quando eu falei, eu vou começar a aplicar tudo, aí eu fiquei mais na minha, eu estou mais, assim, reclusa, porque não dá pra gente aplicar tudo, não dá pra aplicar tudo de uma vez. É uma desconstrução, é uma mudança de comportamento, de paradigma. Tem que se conhecer muito para você estar bem estabelecida ali, né? Bem aterrada, senão não faz. Ô, Nara, é que nem a gente... Na verdade, assim, a internet tá cheia de conteúdo, né? Quando a gente começa a navegar e olhar e é todo mundo falando praticamente as mesmas coisas, pelo menos porque talvez tu siga os mesmos, né, assuntos, então aquele assunto vem de enxurrada para ti. E aí uma hora tu fica, meu Deus, não aguento mais ouvir isso, porque é todo mundo falando igual, só muda ali a cor, o jeitinho de uma palavra, parece que tudo converge assim. E talvez às vezes seja melhor também abrir um pouco, assim, justamente abrir, ampliar um pouco essa visão e trocar um pouco esse olhar, assim, de ficar limitado ali, né? E é que nem eu te falo, assim, o direito tá tão aberto para
novos saberes, né? Nossa, a multidisciplinariedade, assim, do direito, eu acho que também é uma coisa bem atual, que a gente fala muito, que hoje em dia é necessário, né? É necessário saber um pouco. É tudo, assim, é necessário saber um pouco, mas ao mesmo tempo a gente tem que limitar, a gente tem que saber que tem um limite, tu não pode sair do teu lugar, tu não pode, né? Tu tem que vigiar, então é difícil. Eu não sei que horas são, Nara. Deixa eu ver aqui. Acho que faltam uns 15 minutos ainda pra gente terminar. Acho que é isso. 7h45. Não sei com que horas começou, né? Eu É, também tô perdida aqui. Mas, assim, isso que você falou é importante. Eu acho que, igual eu te falei, você tem que ter um propósito para você usar isso. Claro que você vai usar para você. Então, assim, você não sair desse propósito, né? Você vai fazer uma constelação para melhorar a sua advocacia. E como que você está aplicando isso? Né? Você vai fazer uma PNL para melhorar a sua advocacia. Sabe, assim, não se perdeu. Eu vejo muita gente se perdendo nisso. Porque, às vezes, não quer olhar para outras coisas e se sente confortável com isso. Sendo que acaba que é encarar a realidade, sabe? Encarar de frente. Eu comecei a ver, eu realmente fiz tudo isso. E tudo isso me levou para a advocacia. Eu quero experimentar isso. Eu sou uma advogada sistêmica. Então, vamos ser, né? Vamos realmente viver o que a gente está falando. Não é só para a gente terapeutizar, porque eu não sou terapeuta. Eu não conheço tudo. E é muito sério, né? Eu já vi muitos profissionais que não têm preparo, que não sabem um pouco de neurociência, não sabem um pouco de psicanálise, trazendo isso, e é muito sério, né? Então, a gente às vezes está piorando a pessoa com a sim. nossa falta de habilidade. Então, eu fui vendo que o meu lugar não era ser terapeuta. Eu vi a constelação familiar e dentro da advocacia como um momento assim, nossa, eu sou terapeuta, eu sou super mística, dou conta. Mas hoje eu vi que não é assim. Eu não preciso ser isso, eu posso ser uma advogada, eu posso fazer minha função no direito. Se eu fizer bem feito, se eu conseguir realmente aplicar, se eu realmente no dia a dia tiver esse comprometimento de estar na postura do profissional, de cuidar bem das minhas questões pessoais, eu já estou a muitas léguas, assim, de outras pessoas, entendeu? Então, assim, eu vejo que falta até referência para a gente de ver advogados mesmo sistêmicos, instalados mesmo dentro do escritório, em todas as etapas, sendo sistêmicos. A gente não tem uma Sim, referência. Poucas, assim, 1, 2, 3, porque acaba indo para outra via. Vira sim, professor, vira só terapeuta, porque se sim. perde. Isso é Então, um debate bem grande. então, assim, eu tô numa fase assim, peraí, eu não tenho referência, então eu vou ser a minha referência, né? Então, assim, e essa referência que eu tô criando, ela é muito mais básica, ela é muito mais direta, ela vê onde eu tô meu lugar de força. Eu sempre gostei de direito de trabalho, eu sou mais focada no trabalhista, na rescisão, eu sou mais focada no empregado. Vamos começar onde você realmente já tá ali agindo, né? Porque a gente tem muitos planos, metas, e a gente não faz o Ô, básico Nara, e quando tu aborda o cliente, ele vem, ele te procura na prática mesmo, tá? Tu tem alguma fala, tu deixa transparecer que o teu atendimento é sistêmico, tu faz perguntas sistêmicas, tu faz na prática mesmo, assim. Então, não, eu não falo. Hora nenhuma eu falo que eu atuo com sistêmico. Eu tenho até os bonecos, eu tenho as ferramentas, eu tenho toda essa possibilidade. Mas hoje, mais do que nunca, faz sentido eu estar presente no meta-estado adequado. Porque, vou te falar, só de você escutar uma pessoa, você já é sistêmico. As pessoas não Sim, estão escutando ninguém. sim, Isso é muito sistêmico. Então, assim, sim, eu olho a situação e faço mais perguntas para entender, assim, o contexto, a estrutura, né? Mas eu não comento que eu sou advogada sistêmica porque eu acho que é algo sensorial, assim, né? e tu Não, consegue direcionar para um acordo, tu consegue direcionar, tu faz esse movimento?
Sim, sim, a gente é aquilo, né? Eu sempre trago essa autorresponsabilidade. Eu falo para o cliente, aonde você pode participar disso e resgatar sua autonomia, né? Sua autorresponsabilidade mesmo. Onde você pode decidir? Porque o cliente quer muito que a gente decida, ele vê a gente como salvador. E eu tento incluir ainda mais. Então, assim, meus movimentos, eles não são verbais nesse sentido, eles são mais práticos, né? De trazer, de estar ali com o cliente do lado dele. É muito eu. Porque o cliente, a todo momento, ele vai querer te colocar no lugar de salvador. Não adianta. E é você que tem que estar ali presente, é você que tem que estar ali Sim, e forte. se tu compra essa postura de salvador, ele é o próximo, como é que é? O perpetrador, né? Aí ele que vai depois te... É. Então, assim, eu acredito, por isso que eu falo, primeiro, eu estou muito nessa parte prática, ao invés de falar, porque se você fala, nem precisa falar na minha percepção, porque não é um produto, não é um Sim, serviço, é igual se sim, você for se você pratica filosofia budista, você não fala, olha só, eu sou uma advogada budista. sim. É por isso, é porque é ser mesmo, né? É uma postura, é ser, é É ser. uma postura, então E só assim, aí já muda. sim, então eu não vejo como uma situação assim. Eu não acho que o acordo é essencial. Eu não acho que o cliente tem que captar a minha fala de imediato, porque eu acho que existe uma negação, eu entendo da resistência, então eu deixo livre. Mas eu vejo, sim, é uma oportunidade para ele vai aprender. Esses dias, olha só, foi muito interessante você falar isso. Teve uma cliente que ela entrou tão estressada numa situação, era uma questão de condomínio, ela estava muito abalada, ela estava estressada. E aí, aos poucos, eu fui falando, olha só, a gente não vai piorar a situação, a gente não está aqui para piorar a situação para você, a gente está aqui para melhorar. O foco agora não é brigar mais, é você sair disso. Sabe? Não é para você, pra gente entrar numa defesa soltando os cachorros. Nós entramos aqui como para melhorar, para facilitar para você. Que eu tô atuando com uma amiga minha. E E como ela aí recebe isso? ela entende que ela recebeu assim, ela ficou mais calma. Ela entendeu que aí ela conseguiu perceber outras posturas dela antes da ação, que gerou a ação. Porque ela viu que era ali que ela ia parar um comportamento que ela estava tendo. Porque esse comportamento ela tem em todas as outras áreas. Esse foi um processo que mostrou um comportamento para ela. Aí agora saiu a sentença que deu improcedente o pedido da autora, que ela estava ela ficou muito nervosa esperando, mas ela ficou muito calma depois que a gente colocou isso para ela. Que a gente ali estava com uma estratégia de tirar ela do problema, mas ela podia querer ficar, mas a gente não ia fazer esse movimento para ela. Então, assim, aí depois, agora que saiu a sentença, ela falou assim, nossa, eu agradeço muito esse processo. Eu aprendi muito. Eu aprendi muito. Então, quando você tá... porque, assim, o cliente quer que você entre com ele como se fosse Comprador o dele. gêmeo, a ovelha Dory, né? Tipo assim, eu vou te clonar, você sou eu, só que capacitada. Eu não sou você. Eu sou uma advogada que eu não vou atuar assim, porque eu sabia que eu não ia atuar desse jeito. Eu não ia escrever um monte de abobrinha, eu não ia xingar a pessoa. Eu tava Isso. pensando, eu fui muito direcionada desde a defesa para melhorar a situação, para Sabe que sair dela. A Sabrina falou isso aquele dia. A Sabrina disse, no momento que a pessoa vem, eu já aviso, eu já falo, olha, eu trabalho assim, desse jeito, né? A minha forma de atuar é assim. Então, já meio que situa, né, a pessoa, sabe? Uhum. Então, se tu, mas eu quero, então, assim, se tu quer realmente, a gente vai ter que fazer isso, vai ter que olhar para isso, vai ter que agir assim. E aí a pessoa vai meio que voltando assim tu tira ela daquela, né, daquele, né, aquele movimento. Assim, eu acho que é muito mais sutil, eu acho que a gente tem que ir mais devagar.
Eu não penso só em acordo. Por exemplo, foi uma ação que eu fiz uma defesa e eu estava ali muito presente. Eu sabia que eu estava ali para melhorar, que eu era só advogada, não estou ali para salvar. Então, a gente vai. Eu estou educando aí nos clientes, eu estou fazendo enquadramentos até para mim. Exatamente, é essa palavra, educar os clientes. Então, assim, eu acho que é muito. Não é fazer um curso de advocacia sistêmica qualquer e falar que você é advogado sistêmico. Gente, não faz isso. Começa a colocar em prática, dá um ano para você mudar, porque é muito profundo. Exige muita mudança de comportamento. Então, assim, você realmente está atuando. Você, quando atende o cliente, você está equilibrando, você está trazendo ele para a autorresponsabilidade. Não é terapeutizar. Não é trazer assim, você é filhinho do papai, você tá fora de ordem. Não. Qual que é a Oi, necessidade? Léo. Olha o Léo aí. Oi. Nossa, a gente tá movimentado aqui, hein? Tá entrando Aham. uma galera aqui legal. E aí, então, assim, é mais. Oi, oi. Fala aí, É Léo. mais. É muito sobre nós. Quando a gente está saudável, quanto a gente pode ajudar as pessoas ali com o nosso melhor, sabe? Então, eu acredito Isso que para tudo, né, Nara? Para tudo, para tudo, para tudo. sim. Eu sempre falo isso também. A nossa saúde mental, o nosso equilíbrio emocional, não reagir, né? Não agir assim na emoção, é muito da gente isso. Então a gente vai conduzir dessa forma, né? Sim, a gente lembrar que se a gente quer realmente fazer uma advocacia diferente, nós vamos ser nossa referência, sabe? E é aquilo. Quando eu comecei a falar que eu era sistêmica, aí veio assim, você é meio sistêmica? Aí vem uma situação para você, pessoal, e você não dá conta. Você quer. Sim, Aí você sim, fala, eu sou sim, advogada, olha minha sim, carteirinha, não quero saber sim. de conversa, não preciso disso. É, Sabe? Quanto você é consensual, quando você se coloca no seu lugar, sabe? Então, assim, é uma mudança foi muito profunda. Eu sou muito ao grata às mesmo tempo, constelações. o Léo, quando estava dando aula, eu me lembro na formação, uma vez, ele sempre dizia, é porque o pessoal acha que tudo é sistêmico agora. Ele era muito palhaço, né? Ele faz umas palhaçadas, ele faz a gente dar risada. Aí ele disse, as pessoas acham que porque tu é sistêmico, tu vai sair abraçando árvore, que é todo mundo paz e amor, que não sei o quê. As meninas davam risada. E realmente, às vezes as pessoas acham, agora é sistêmico, tudo é sistêmico. E a real, não é assim. Tá vendo? Gente, não tem coisa mais difícil de ser sistêmico do que na sua família. E a Sim, base, né? sim, Por sim, exemplo, sim. eu vejo assim, esses dias eu participei da OAB Depois eu vou Constela. confessar uma coisa aqui. Pode Fala. falar. Vocês vão Eu falar. tenho a minha irmã, ela pega no meu pé, né? Porque ela fala, tudo é sistêmico agora, não sei o que é sistêmico, não sei o que é sistêmico. Aí um dia ela olhou pra mim, né? A gente tava dando risada. E ela disse assim, sua vaquinha sistêmica. Porque ela fala que às vezes eu sou né? Às vezes a gente não tá assim, paz e amor, a gente solta um. E aí É, ela, eita, sua vaquinha sistêmica. Quando acha que melhora, se prepara, que vai piorar. É, mais ou menos isso. sim. Sim, eu vejo assim, eu vejo, gente, se quem realmente está aplicando, tem que aplicar primeiro na sua família, porque senão os clientes que vão vir vão ser a situação da sua família. Um cliente meu agora, engraçado, assim, a gente tem que confiar no campo, tem que confiar naquilo aqui, naquela mensagem. Mas parecia uma rescisão indireta muito simples, assim. Mas eu parei, não sei, me deu um estalo assim, eu parei para pensar, falei, gente, tem alguma coisa estranha. E eu me conectei muito com aquela rescisão, né? Eu comecei a ficar assim, revoltada, porque teve uma agressão física e eu achei aquilo uma total falta de respeito. E eu já estava querendo comprar a briga do cliente, porque eu tenho um viés mais para o trabalhador. Porque eu estudei muito tempo para concurso, para mim era aquilo. E hoje fez todo sentido. Aí, quando eu comecei a entender que até a minha escolha do jeito de trabalho era uma reação a alguma coisa do meu passado, aí eu falei para ele, eu tô muito conectada com esse cliente. Respira, tem alguma coisa errada. E aí eu fiz uma análise, assim, um atendimento, um olhar sistêmico para esse caso com a Flávia Regina, com a amiga minha. A gente olhou como igual faz no AB Constela. E aí eu entendi a conexão que eu tinha com o cliente. A falta de respeito que eu vi tinha muito a ver com a minha relação com meus pais.
né? Como eu lidava ainda com falta de respeito a eles, uma exclusão. E eu vi aquilo ali, o empregador ter batido no empregado, aquela falta de respeito que eu sentia, aquela revolta, veio à tona. Direto porque o teu neurônio espelho foi lá e pá. Veio à tona. E assim, ainda não terminou. Semana que vem eu tenho audiência desse caso no dia do meu aniversário. Gente do céu, tô até arrepiada. Deve ser alguma coisa, gente. Eu não sei. Só sei que assim, tem clientes que. Então tem que respirar e entrar no meta-estado, né? Vão vir clientes que, se você não resolver essas questões, vão vir clientes espelhando. Pra te testar. Então, assim, eu tenho ido devagar, eu tô indo assim, eu tô olhando, tá muito mais lento, tá muito mais responsável e perceptivo para mim também, porque eu sei que eu estou atraindo também o cliente. Eu faço parte daquele. Eu tô entrando no sistema, nem que seja por último, né? Então, é engraçado. Mas assim, eu trouxe à tona essa falta de respeito que existia em mim. Eu ainda não consegui trazer esse olhar para o cliente, porque eu ainda é como se eu estivesse processando. Então, assim, ao mesmo tempo, eu tenho que soltar o cliente, porque não é a minha vida. Né? Então, mas, Nara, isso tudo já é um grande passo. Tu tem essa consciência. Imagina se tu não tivesse essa consciência. Sim. Né? Aí tu ia estar ferrada. Não, depois disso, gente, depois desse cliente, eu coloquei uma foto do meu pai e da minha mãe aqui, e é todo dia que eu olho para eles, porque eu falava assim, eu precisava incluir mais, eu precisava. E esse cliente, ele quer que eu salve ele tá ali pedindo a todo tempo que eu tenho que enquadrar, eu tenho que soltar, eu tenho que entender que também é o destino dele, qualquer coisa que acontecer nessa ação. Isso é muito difícil. É muito difícil, então assim. Principalmente quando tu quer ajudar, tu entra na postura de ajudante, assim, que tu incorpora aquilo e tu quer pegar a pessoa, né? A Fabi dizia isso, gente, vocês têm que cuidar, não pode, quem ajuda não ajuda, quem quer ajudar não ajuda. Exatamente. Né? Então, assim, eu vejo tanto que eu sou um papel muito importante enquanto advogada na vida do cliente. Eu tenho que estar bem, porque eu posso piorar a situação, eu posso colocar mais lenha na fogueira, eu posso levá-lo para uma ação para compensar algo para mim. Então, assim, é muito... Mas isso sempre, né? Eles falam isso. Primeiro que a gente não escolheu o direito por acaso. A Ana sempre diz isso, né? Algum senso de injustiça, alguma coisa aconteceu na nossa ancestralidade que a gente inconscientemente vai atrás do direito. E essas coisas assim, quando vem o cliente com um problema, o nosso neurônio espelho, tipo, ele ativa e a gente se identifica com aquilo e tu quer se vestir a armadura lá e para salvar, né? Para lutar por ele, porque é por causa dessa injustiça que tu se identificou. Então, é aqui que pega a postura sistêmica. É tu saber entrar num meta-estado e olhar de fora, dizer, opa, esse conflito é teu, eu me identifico sim, mas eu não vou entrar, eu não vou te salvar, eu não vou te... Sim, então, é por isso que eu falo assim, como é que aplica, então, na justiça do trabalho? Veja qual cliente e a situação que está vindo, porque tem a ver com você, né? Então, assim, depois desse cliente que e foi adiando, a audiência adiou umas 3 vezes, caiu agora, a última vez caiu no meu aniversário, que vai ser semana que vem. E aí, então, assim... Que dia é o teu aniversário, Nara? Dia 18. Então, eu fico pasmo, assim, como... Eu olho para esse caso como uma mensagem, mas não é meu, né? Eu tenho que soltar, eu tenho que entender qual que é o padrão, o que tá vindo de cliente. E depois dessa percepção, começou a mudar o que estava vindo. Ai, gente, sabe? Isso é maravilhoso. Ter essa consciência é maravilhoso. Sim, então, assim, por isso que, gente, qualquer coisa de sistêmico, se você não for com a percepção, você não tá atuando. Não é pegar uma lista de perguntas, não é pegar uma situação, porque as leis sistêmicas, e tentar encaixar naquilo, né? Tenta primeiro encaixar na sua vida, começa a viver as suas constelações. Eu fiz a primeira constelação em janeiro de 2019. Eu acho que eu ainda tá atuando.
Porque eu fiz um movimento grande, né? Eu morava em Minas, morava na casa dos meus pais, agora eu tô em São Paulo, agora eu tô mais focada no trabalho. Então, assim, e não foi rápido. É um movimento que a alma é lenta, tem outras questões que também que não é só da O alma, movimento da alma. né? É um planejamento, é uma estruturação. A gente também não é você faz uma constelação e amanhã você sai da casa dos seus pais. Eu acho que tem que ter senso também, né? Que existe uma trajetória. Então, É um assim, processo. eu falo, enquanto eu não estiver atuando melhor com a minha família, não tem condições, sabe? Não tem condições de falar e apresentar isso. Eu acho que é muito ousado, claro que sim. Mas eu, igual eu te falei, eu tenho que ser a minha referência primeiro, para depois. Que legal ter essa percepção mesmo e essa consciência, viu? Que legal. E isso, o autoconhecimento foi a base de tudo, né? E se todas as pessoas fossem atrás disso, eu acho que nós iríamos ter bem menos, talvez, reações emotivas e, né, intempestivas e emoções, assim, afloradas, que a gente conseguiria evitar bastante coisa, assim, de conflitos e É, eu acho que é autocrítica, autopercepção, autorresponsabilidade, tudo autonomia, alto. Tudo cura. alto. Eu Começa tudo alto. acho que essas palavras estão aqui tatuadas aqui em algum momento. Automerecimento, Automerecimento, né? É, e exercitar o amadurecimento também, automerecimento. né? A gente tem que amadurecer. Adultecer, né? Isso, porque assim, porque Adultecer. a gente, para melhorar, a gente tem que tomar decisões. E é só o adulto que toma a decisão, né? Então, assim, eu acho que tá ali disponível para a vida mesmo. E aqui, eu realmente sou muito grata à constelação. Foi a chave que abriu a porta, sabe, da minha advocacia. Mas depois disso, eu fui vendo que eu estou experimentando o que é advogar, o que é ter um escritório, que é realmente, né, viver isso, para ter minhas experiências primeiro, para ser minha referência, que no fundo vai ser eu mesma. Então, tá mais pé no chão a minha advocacia sistêmica, assim, que eu posso falar na advocacia Que trabalhista, legal, Nara. Que legal, né? porque realmente a gente não pode ficar só no campo das ideias e do, que nem diz o Léo lá, abraçando árvore, paz e amor, né? A gente tem que realmente aplicar as ferramentas, mas tudo começa conosco, né? Tudo começa com a gente. É a chave de tudo, eu acho, é bem isso que tu falou, a gente olhar para dentro, olhar para nós e a cada movimento, a cada fala, a cada sentimento, a gente conseguir perceber por que eu estou sentindo isso, por que eu agi dessa maneira, como eu poderia ter agido diferente para ser melhor, né? E a cada ação, uma experiência que a gente pode, na próxima, dizer, vou fazer diferente. Eu te agradeço muito. Eu acho que a gente pode agora finalizar. Foi bem legal, porque várias pessoas entraram e saíram. A gente teve aqui o Dr. Sami, que foi uma honra que ele entrou aqui, ficou um pouquinho com a gente. A gente teve aqui o Léo, teve algumas pessoas aqui de Santa Cruz que eu conheço também. E eu agradeço a todo mundo que está aqui ainda. Quero dizer para Nara, siga exatamente como tu tá nesse caminho, porque tu realmente, assim, eu vejo que tu tá buscando, sabe? Buscando muito, assim, uma advocacia melhor e um crescimento interno teu. E a gente só, às vezes, que nem a Ana fala também, a gente só cresce na culpa, né? O crescimento interno só acontece na culpa. A gente tem que, às vezes, se sentir culpada por algumas coisas para haver esse crescimento, né? Sim, eu sim, Então, só para finalizar, eu não sei se você quiser falar mais alguma coisa, mas eu queria não, finalizar antes, eu vou dar uma dica. Eu acho que nisso tudo eu vi tanto que eu estava no automático para muita coisa, né? O tanto que eu estava desconectada de sentir de mim, assim, né? A gente se abandona muito. A gente acha. Existe um ego também, um ego espiritual, um ego de querer, de autoconhecimento, né? Uma adoração a isso. Sendo que às vezes a gente tem só ser humano mesmo. Respirar, sentir. Porque quando a gente faz isso, a gente consegue estar mais aterrado, ver o outro, né? Se a gente não usa esse conhecimento para o melhor, não adianta. E eu vou dar uma dica, assim, que foi outro livro que mudou minha vida e melhorou muito a culpa.
de focar em mim, de cuidar de mim, que foi o livro Essencialismo. Eu não terminei de Ah, ler, eu li. mas para mim, assim, eu só li a metade até agora, porque não tô conseguindo terminar as coisas. Para mim, falta acho que umas 10 páginas a terminar. Agora, em julho, eu terminei uma pós, terminei um curso de mais de 2 anos, e agora eu vou começar outra pós. Mas, assim, eu comecei a ler e eu falei, é isso. Eu que tenho que cuidar de mim, da minha energia, eu tenho que me dar o direito de descansar, eu tenho que me dar o direito de fazer as coisas bem feitas, e para isso eu tenho que diminuir. Porque ninguém dá conta de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Você pode saber muito, ser multidisciplinar, multifuncional, mas para fazer bem feito, para ter uma performance e cuidar do outro, você tem que focar, sabe? Então, assim, mais do Esse que livro é por muito respeito, bom mesmo. por respeito a mim e ao outro, eu preciso focar. E eu preciso abrir Menos e mão. melhor, né, Mara? Menos e Porém melhor, melhor. menos coisas repetidas, menos coisas inúteis, mais coisas conectadas a uma coisa só, né? Assim, voltadas a alguma coisa. Tenha resultado primeiro, sabe? Porque tem muita gente que não tem, faz um monte de coisa, não tem resultado de nada. Então, assim, eu vejo que, sabe, não tem sentido isso. Não é saudável, não é útil Muito bom. para ninguém. Muito bom. Né? Muito bom. Então é isso. Muito bom. Muito Obrigada bom, pelo Nara. convite, foi muito bom. Foi mesmo, foi Viu? muito legal. Obrigada por todo mundo que esteve aqui. E te agradeço de novo a ter aceitado o meu convite e ter vindo conversar com a gente. Tá bom? Vou deixar gravado, Agradeço. tá? Beijo, beijo. Tá bom. Beijo, Vou colocar pessoal. no meu YouTube também. Ah, Beijo, tá bom. beijo, Eu vi tchau. que tem canal no YouTube. A Nara tem canal no YouTube, canal Sistêmico. Me segue Um também aqui, beijo. gente. Veja meus stories, porque a gente Beijo. vai abrir aí a percepção. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.